Amém. As crianças podem ir, você pega a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de João, capítulo 17. Peço que você não apenas leia com atenção, nós vamos ler o capítulo 17 todo, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que você confira os textos. Vou voltar muitas vezes aos versículos aqui desse capítulo. Peço que você mantenha aberto, para que você possa conferir se as coisas são realmente assim, tá bom? João capítulo 17. Chamei vocês aqui de uma forma especial hoje. Claro que estamos sempre convocados para o culto de domingo, mas eu pedi especialmente que nos cultos, tanto esse culto agora da manhã como da noite, os membros da igreja estivessem presentes. E você vai entender a palavra no meio da mensagem. Eu disse que eu tinha uma palavra pastoral para você. Sempre a palavra é pastoral, sempre é, mas eu estou dando uma ênfase especial porque eu quero dizer de algumas coisas que dizem respeito à nossa vida como igreja e aquilo que eu acredito deva ser a postura de todos nós diante daquilo para o que nós estamos sendo chamados. Então, peço mesmo que o Senhor direcione os nossos corações aqui por meio da sua palavra. Vamos à leitura? João 17, a partir do verso 1, é aquela chamada oração sacerdotal de Jesus, é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo de si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e neles, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vou te pedir para fechar os olhos mais uma vez, e vou pedir para você fazer uma oração. Eu vou pedir para você fazer uma oração que é impossível que ela não seja respondida. Olha que audácia, hein? Dizer uma coisa dessa. Mas a palavra do Senhor diz que esta é a confiança que nós temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Então, é claro que eu sei que eu estou falando aqui, e todos que escutam aqui podem ouvir, mas aqueles que são escolhidos de Deus, eles ouvem de uma forma diferente. Eu estou falando para esses escolhidos de Deus, que podem pedir a Deus agora que Deus os faça compreender a palavra. E eu vou dizer para você, como eu disse agora, se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Ora, Deus nos deu a sua palavra, justamente Ele deu essa palavra aos seus escolhidos, para que eles compreendam. Então, irmão, eu vou pedir que você faça essa oração e diga: Senhor Jesus, eu preciso entender essa palavra para muito além do que o pastor vai dizer agora. Eu quero, Senhor Deus, que o pastor seja usado nessa palavra, mas eu preciso que o Espírito do Senhor trabalhe no meu coração para que eu possa receber essa palavra, não apenas com os ouvidos, mas que eu possa receber com a minha vida. Então faça essa oração, eu vou fazê-la por mim também. Senhor meu Deus, eu peço ao Senhor graça nesse momento para a minha vida. Eu peço que eu possa compreender, ó Deus, e assim compreendendo também explicar essa palavra pelo Espírito do Senhor. Que todos os que o Senhor tem chamado à vida eterna nesse lugar, ó Deus, possam receber essa palavra de coração aberto, sem impedimento, pelo poder do Espírito do Senhor que atua nos teus filhos. Nós abençoamos, ó Deus, a tua igreja agora em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, estamos aqui no capítulo 17 de João. E o capítulo 17 de João encerra esse conjunto de capítulos, do 13 ao 17. Nós temos aqui um momento da vida de Jesus com seus discípulos. Esses capítulos, eles estão assim, naquele momento da ceia. Eles estão ali, naquele momento em que o Senhor Jesus estabelece, né, a ceia do Senhor como uma prescrição para nós como cristãos. Todos os acontecimentos desses capítulos estão nesse momento. E o 17 é o desfecho. Veja que a ceia, ela substitui o rito da Páscoa. A ceia é muito mais completa. A ceia aponta para o real, ela aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo.
E a Páscoa, você sabe que todo judeu tinha que explicar a Páscoa para os seus filhos. Todo judeu, ao longo de todos aqueles anos, desde a saída do povo de Israel do Egito, o israelita explicava para os seus filhos, quando eles estavam comendo a Páscoa, o que aquilo significava. E ele tinha que explicar para os seus filhos que a única razão pela qual eles não tiveram um encontro com o anjo da morte, quando da saída deles para o Egito, foi por causa do sangue do Cordeiro Pascal. Você se lembra, né? Deus tinha dito para, naquela última, que foi a última das 10 pragas, Deus disse: vou enviar o anjo da morte, ele vai passar por todo o Egito, ele vai entrar em todas as casas que não tiverem sobre os seus umbrais das portas o sangue desse cordeiro. Eu vou explicar para vocês como é que ele deve ser morto, e esse é o cordeiro da Páscoa, ele deve ser comido assim e tal, tem todo o rito da Páscoa explicado. E aí, naquela noite, depois de terem obedecido e passado nas portas o sangue, vem o anjo da morte e ele Páscoa, né? Ele passou. Páscoa significa passar, né? O anjo pulou a casa daqueles que tinham o sangue. Você pode frisar isso no seu coração para que você possa compreender melhor tudo que nós vamos falar aqui, que a única diferença entre o povo de Israel e os egípcios era o sangue. A única diferença. Se um israelita não tivesse o sangue na porta, o anjo da morte entraria lá. Foi isso que Deus disse. Deus não disse assim: eu vou passar sobre os israelitas, todos aqueles que são da descendência de Abraão, vou pular. Ele não disse isso, descendência de sangue. Ele não disse isso, todos aqueles que têm o DNA de Abraão, todos aqueles que são da família. Ele disse: aqueles que tiverem o sangue sobre a sua porta, ali eu não vou entrar. Eu quero que você entenda aqui a seriedade, porque nós estamos falando de morte aqui. É isso que está em voga. E Jesus Cristo ali, com os seus discípulos comendo a Páscoa, ele vai dizer: eu desejei ardentemente, eu estava ansioso, eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Por quê? Porque porque todas as outras estavam apontando para esta Páscoa, e não apenas aquele rito ali onde Jesus Cristo inclusive vai estabelecer a ceia, mas aquela Páscoa que estava para se desencadear agora com a morte do próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então tudo apontava para esse momento, e Jesus Cristo está transferindo para os seus discípulos algo assim, parece que o resumo de tudo está aqui nesse momento, inclusive nesse capítulo 17. Todas as coisas apontavam para essa Páscoa. O sangue que está prefigurado na ceia, a morte de Cristo, né? Ali naquele momento está se encontrando de alguma forma o já e o ainda não. Já ouviu essa expressão, né? Já. Você vê que Jesus ele fala aqui como se ele já estivesse morto, ele já estivesse, inclusive nem ali, ele fala: já não estou no mundo. Ali está tudo consumado para Jesus. Naquela oração não tem futuro, tudo é presente, tudo está estabelecido e concreto. Ele está ali falando para os seus discípulos algo muito profundo. Essa ceia, então, ela tem uma antecipação profética que une o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a Antiga Aliança com a Nova Aliança. Ali, o passado está todo se encontrando ali com o real significado, e o futuro da igreja está sendo definido e declarado nas palavras de Jesus ali, até a consumação. Então, se você pega João, dos capítulos 13 até os 17, junto com seus paralelos, né, nos outros evangelhos, você tem o condensado teológico mais denso e mais poderoso de toda a Escritura. Está tudo aqui. Está tudo aqui. O capítulo 17, ele é um desfecho inacreditável. A gente pode ouvir uma conversa entre duas pessoas da Trindade. Jesus Cristo está falando com o Pai,
E você está ali ouvindo, você está ali, porque foi transportado para nós aqui, para que a gente pudesse novamente ouvir essas palavras. O desfecho parece inacreditável. Que palavra tremenda. De todos os textos na Bíblia, quem me conhece sabe, para mim, o capítulo 17 de João é o mais especial. Eu quero que você perceba então o que vai culminar, não é? Você dá uma rememorada aí. O que vem até esse 17, que é essa oração de Jesus? O que Jesus tratou com os discípulos? No capítulo 13, ele trata de humildade e amor. Ele diz assim para eles, ele está dizendo com aquele gesto de lavar os pés dos discípulos, e com a sua postura, e com as suas palavras ali, ele está dizendo, vocês precisam ser humildes e amar como eu. No capítulo 14, ele fala de caminho e consolo. Ele fala, eu sou o caminho, mas o Consolador vai estar com vocês na caminhada. Caminho e consolo. No capítulo 15, ele fala de vida e missão, porque ele diz, vocês têm a vida em mim, porque vocês são os ramos da videira, ou seja, a vida que procede de mim, ela vai para vocês, vocês têm vida em mim, e vocês têm a missão de frutificar. Então veja o que está acontecendo com vocês. Eu estou dando vida a vocês, vocês como ramos recebem a vida de mim, mas não recebem apenas para si mesmos, mas vocês recebem para que haja fruto. No capítulo 16, ele então diz assim, olha, os tempos que estão por vir vão ser realmente difíceis, mas o Consolador, o Espírito Santo, é suficiente para vocês vencerem a caminhada. É isso que está no 16. E aí nós vamos para o 17. Mas nós vamos para o 17, e aí você tem assim, como que um momento em que Jesus deixa de falar diretamente com os discípulos e começa a falar com o Pai. E você sabe que os tempos difíceis não passaram. Mesmo agora, aqueles tempos difíceis não era algo somente para os próximos dias, os próximos anos, a vida daqueles discípulos, mas tempos difíceis viriam até o retorno de Cristo. Aliás, os tempos difíceis não apenas não passaram, como eles pioram. É interessante, Judas não quer mais se enforcar, irmão. Judas não quer mais se enforcar, ele quer voltar para o cenáculo, e ele quer convencer todo mundo a ser Judas igual a ele. Esse é o momento que nós vivemos, esse é o nosso tempo. Judas não está disposto mais a ficar fora do cenáculo. Judas não está mais disposto a ficar lá com os seus remorsos, nem a se autodestruir. Ele volta para destruir a igreja. É isso que nós estamos vendo se infiltrando na igreja cada dia. Aqueles que execram o casamento, é a pior coisa, é uma bobagem, é isso, é aquilo, só blasfêmias, porque casamento foi instituído por Deus, mas eles querem casar na igreja. Olha que contradição. Casamento não presta, mas vocês têm que me casar na igreja. Vocês sabem do que eu estou falando. Eles rejeitam a autoridade. Porque não sei o quê. O nosso tempo é o tempo da rebeldia. A rebeldia virou elogio. Rebeldes, é nome de banda. Rebeldia, se você é rebelde, você é. Não, aqui nada, autoridade não. Mas eles querem que as mulheres exerçam a autoridade na igreja, diferente do que é prescrito na Escritura. É interessante, não é? Judas quer que nós aprendamos com ele. Ele quis ensinar para Jesus por que não se vendeu esse perfume, Judas tem sempre uma ideia mais bonita, melhor do que a Bíblia. Judas tem. Eles odeiam a Bíblia, desprezam-la de todas as formas, mas querem ensinar a Bíblia. Você possivelmente tenha visto um videozinho que está circulando aí, maneiras de ir para o inferno segundo a Bíblia. E aí, fala, tal, isso, aquilo.
usam textos isolados, completamente fora de contexto, e querem mostrar como a Bíblia é contraditória. Eles querem ensinar aquilo que eles não conhecem. Esse é o espírito de Judas, esse é o espírito do maligno, aquele que é da perdição. Jesus Cristo diz, ele é o filho da perdição. E de fato alguns ficam pelo caminho. E nós estamos diante dessa cena. Você precisa ter a cena bem rememorada, porque os discípulos estão ali ouvindo aquelas palavras de Jesus. Aquelas palavras estão cortando o coração deles. Jesus Cristo mesmo diz, vocês estão tristes com as palavras que eu estou dizendo, mas olha, vocês precisam ouvir essas coisas. E Judas está fora. Alguns ficam pelo caminho, mas segundo a palavra do nosso Deus aqui, não os escolhidos não ficam fora. Porque o próprio Jesus intercede por eles, e intercedeu aqui e continua intercedendo. E se há grande peso nas últimas palavras de alguém, em algum momento eu já disse aqui para vocês, olha, presta atenção, né? As últimas palavras aqui, que dirá da última oração? Que dirá da última oração? Você pode caminhar comigo aí e pensar, imagine alguém que está prestes a morrer. Quais seriam as palavras desse alguém para os seus mais amados? Então você tem aqui essas palavras de Jesus para os seus discípulos. Mas e se essa pessoa que está prestes a morrer ainda fosse fazer uma oração por aqueles que ele está deixando no mundo? Aí você vai ganhar uma profundidade muito maior. E é isso que eu vejo aqui no capítulo 17, nessa última oração de Jesus. Então, a conclusão dos capítulos 13 a 16 está nessa oração do 17. Tudo o que você precisa saber sobre Jesus e a sua obra, você encontra nesse capítulo. Você encontra aqui a origem e natureza de Jesus, você encontra aqui a missão de Jesus, você encontra o amor de Jesus aqui, você encontra o resultado da obra de Jesus, está tudo aqui, antecipado e resumido para você. E você vai compreender que tudo se consuma no trono e na glória. Tudo no trono e na glória. Toda a promessa, todo o consolo, toda a missão vão culminar nisso. Por esse motivo eu também preciso que você, ao pensar, refletir sobre esse texto, você se coloque nessa história da redenção e você consiga se ver diante do trono e da glória de Deus, na consumação, para que você possa compreender o que é que Jesus Cristo está falando para você e qual a seriedade do que Ele está falando para você. E olhando aqui para João 17, nós vemos que Jesus de fato completou, não é? Ele completou a sua obra. Ele fala aqui como quem já venceu a cruz, como se ele já tivesse passado pela cruz e pela morte, pela ressurreição. Ele diz aqui, o modo dele de dizer, que ele já venceu. E eu preciso perguntar para você, essa talvez seja uma questão, talvez seja a questão, que eu gostaria que você saísse daqui hoje tendo respondido ela para você. Você vai completar? Você vai completar a missão? Vai completar aí, terminar, você vai completar, não vai faltar nada. Você é um discípulo que permanece na sala, ou você é o discípulo que saiu para conversar com o mundo, para se vender para o mundo? Você saiu porque Judas saiu. Judas não está ouvindo a oração de Jesus. Judas não ouviu essas últimas palavras de Jesus aqui, do 13 ao 17. Ele não ouviu essas palavras, porque ele tinha negócios a resolver. O que tem para resolver, vai lá resolver. E ele tinha negócios com o mundo. É por isso que ele não completa. É por isso que ele não é filho de Deus, ele é filho da perdição. E eu preciso perguntar para você, de que espírito você é? Uma vez Jesus perguntou para os discípulos estavam querendo coisas terríveis, queriam destruir uma cidade. Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são? E eu pergunto para você hoje, você não sabe de que espírito você é? Qual é o espírito que está governando a sua vida? Porque o espírito que está governando a sua vida vai levar você a algum lugar. E se for o Espírito de Deus, ele leva você ao trono, ele leva você à glória. Mas se não for o Espírito de Deus, você vai para o mesmo lugar para onde Judas foi. Está
tudo nessa oração. Então nós vamos fazer algumas perguntas aqui, muito simples, para a gente entender o que está dito aqui. Nós vamos perguntar aqui, já que é uma oração, quem está orando pelos discípulos? Ele fala, não, Jesus, não, quer que você entenda quem é essa pessoa que está orando, porque aqui nós temos revelado a natureza de Cristo. Quem é esse que faz essa oração? Ele diz, a hora chegou. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Chegou a hora chegou. Lembra que em alguns momentos Jesus vai dizer, em outros capítulos anteriores aí, ele vai dizer, ainda não é chegada a minha hora. Só que agora ele começou a dizer, já disse isso outra vez, agora ele diz mais uma vez, é chegada, chegou agora, chegou a hora. Chegou a hora da consumação da obra dele aqui na terra. Jesus Cristo não veio ao mundo para curar, apesar de ter curado. Jesus Cristo não veio ao mundo para ensinar, apesar de ter ensinado. Jesus Cristo veio, a principal obra de Jesus foi morrer na cruz pelos pecados dos eleitos. E suficiente para o mundo inteiro, mas aplicado aos eleitos. Jesus Cristo, essa é a obra de Cristo. E ele diz assim, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora do mínimo, do ponto mínimo. Em todo o processo da humilhação de Jesus, ele vai chegar ao ponto mínimo, mas que é o máximo. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz, para mim e para você, não é? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, e não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que é o já e o ainda não, para ele está tudo consumado. Tanto chegou a hora da humilhação final, como chegou a hora da glorificação. Aqui nós temos o cumprimento das profecias, todas as profecias do Antigo Testamento, irmãos. Nós temos o triunfo sobre o pecado, nós temos aqui a vitória sobre as trevas, nós temos o fim de uma dispensação, o início de uma nova dispensação, tudo isso está aqui. E veja que ele diz, glorifica o Filho, para que o Filho glorifique a ti. Essa glória, glorifica o Filho, essa glória que você sabe que glória, a gente sempre insiste para que você não fique aí pensando outra coisa. Glória diz respeito à manifestação de Deus. Glória diz respeito, se você dissesse assim, a glória de Deus está nesse lugar, e a gente vai ver lá no passado, essa presença de Deus, eventual e rara, era manifestada através daquela Shekinah, aquela glória, aquele momento em que descia a nuvem, aquele momento que o templo ou o tabernáculo ficava cheio de fumaça, ninguém podia entrar porque Deus estava ali manifestando aquilo que era eventual, visões, da glória de Deus, um momento. Aquilo é muito mais amplo agora, mesmo que a gente não esteja vendo grandes sinais, é muito mais profundo e amplo agora. Então a glória, ela é aquilo que demonstra que Deus está presente, e a glória de Deus está demonstrada aqui no amor concreto de Deus, que vai ter na morte de Jesus na cruz o ponto mais alto. Olha, se você entra em crise de vez em quando, fala, Deus me esqueceu, Deus virou as costas para mim, sabe que você é uma criança, tá? Eu sou uma criança. Porque um adulto, ele olharia para aquilo que é concreto, e não tem nada mais concreto a respeito do amor, da manifestação do amor, da manifestação de quem Deus é. Capítulo 4, versículo 8 de 1 João diz que Deus é amor. Não tem nada mais concreto e real a respeito do amor de Deus do que Jesus Cristo na cruz, sangrando e morrendo por você. Não precisa de nenhuma outra prova. Eu estou com dor de barriga, Deus esqueceu de mim. Você é criança.
estou com problemas, Deus não está, eu preciso ser criança. Ali a glória, glorifica o Filho para que Ele te glorifique a ti. A demonstração dessa glória é no amor concreto, o amor sacrificial, altruísta de Jesus Cristo. Isso mostra escancaradamente quem o Pai é, glorifica o Filho, ou seja, a glória do Deus Pai, do amor de Deus Pai refletida no Filho, no ato da morte dele. Ali ele está falando disso, irmão. O amor também do Filho para com o Pai na absoluta obediência, que culmina na sua morte e depois na sua exaltação, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho. Tudo isso está aqui. E ele diz assim, glorifica, verso 2 aqui, glorifica-me, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. Glorifica assim como autoridade para conferir vida eterna aos que me deste. Jesus Cristo está falando da autoridade que ele tem de conferir, de dar vida eterna àqueles que o Pai escolheu, que o Pai lhe deu. Jesus comunica essa vida eterna. Por isso que eu falo que aqui explica tudo sobre Jesus. Tudo que você precisa saber sobre Jesus está em algum momento dito aqui nesse texto. A glorificação de Cristo. É interessante que essa glorificação de Cristo, vamos lá, a glorificação de Cristo é a expressão de Deus em Jesus Cristo, o Deus encarnado, Jesus como homem, sendo glorificado. Você está captando a mensagem aí? Está juntando as pecinhas do quebra-cabeça? Ele está dizendo assim, glorifica o teu Filho, finalzinho do verso 1, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. De alguma forma, irmãos, essa glorificação de Cristo está ligada à salvação que ele confere aos eleitos. Olha que interessante, pensa nessa glória, assim, a manifestação de Deus. Ajuda um pouquinho você se lembrar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, refletindo quem Deus é, e que essa imagem foi danificada pelo pecado. E agora, na obra de Cristo, a restauração está acontecendo, Ele está restaurando as pessoas. E aí ele diz assim, olha, essa glória que foi vista em mim, que é vista em mim, ela alcança os eleitos. Veja essa transmissão. Jesus confere vida eterna aos eleitos, e Ele confere a eles glória, ou seja, Ele confere a eles que se pareçam com o próprio Deus, que se identifiquem, e tudo isso começa a se mostrar aqui com que interligado e misturado. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna aos que lhe deste. E afinal, o que é vida eterna? Verso 3. Adoro 2 pontos na Bíblia, não é? 2 pontos. Sabe para que serve 2 pontos? Olha só. A vida eterna é esta. 2 pontos. O que está depois é o que é a vida eterna. Olha que maravilha, gente. Português é uma bênção. Pontuação aí, as professoras aí, o pessoal da letras aí, todo mundo aplaudindo de pé, igreja. Né? O que é a vida eterna? Olha que simplicidade e profundidade. O que é a vida eterna? O que é isso? Você quer a vida eterna, irmão? É isso que Ele comunica a você. A vida eterna é o que? Essa vida eterna que Jesus comunica a você é o que? A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pronto. Isso é a vida eterna. A vida eterna, a vida com abundância, a vida, aquela que passa do caule para os ramos, a vida que Cristo comunica aos seus eleitos, aos escolhidos de Deus, aos filhos de Deus, essa vida que é eterna, plena, que não é só lá no céu, é aqui agora também. Ela se resume em conhecer ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem conhecer, na palavra do Senhor,
tem a ver com relacionamento. Então, esse contato não é apenas um contato de um toque, aquele toque do dedinho lá da pintura. Não, o contato que se mistura. Porque aqui você vai ver que Jesus Cristo está falando da unidade da Trindade, ele vai falar de unidade da igreja e da mescla dessas unidades aí, algo que chega a fugir da nossa compreensão, mas que está declarado aqui. A vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o seu enviado. Por quê? Claro que por meio de Jesus Cristo é que nós conhecemos a Deus. Então, isso é vida. Se você está procurando qualquer outra coisa, qualquer outra bênção, se você não entender isso aqui, você perdeu tudo. Você pode ser abençoado, você pode ser curado do câncer, você pode ser curado de não sei o quê, você pode ganhar um bônus de mais 15 anos de vida, igual Ezequias, você pode tudo quanto há. Isso é nada. Você pode ser ressuscitado dos mortos, vai morrer de novo. E se não tiver esse relacionamento, que a gente vai entender mais aqui no decorrer da exposição, mas sem isso aqui não tem nada. E aí no verso 4 ele diz, nós estamos respondendo quem é a pessoa que faz a oração, tá? Só para você entender, eu tenho que prestar atenção, já que é essa pessoa que está fazendo essa oração, eu preciso dar devida atenção, né? Nós estamos respondendo a isso. E quem é essa pessoa? Essa pessoa diz, eu te glorifiquei consumando a obra. Que obra? Verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que obra? Irmãos, os feitos e os ensinos de Jesus, eles são a expressão de Deus. Por isso que nós conhecemos a Deus por meio de Jesus. As obras que Ele fez, a maneira dele de viver e o que Ele ensinou expressam. E a obra que Deus deu a Jesus Cristo, o Pai deu ao Filho, Ele diz, está consumada, eu te glorifiquei consumando a obra. Ora, veja como ele está assim, como que não tem futuro nem passado aqui, como que ele está pleno aqui, o já e ainda não está acontecendo, porque em outro momento ele vai dizer está consumado lá na cruz, lembra? Tem um momento lá que acontece isso, mas aqui, porque para Deus, irmão, tudo que Deus diz os decretos de Deus lá na eternidade é isso que é e pronto. Então Jesus Cristo está dizendo aqui assim. E aí o verso 5, ele diz, glorifica-me como antes, e a palavra no grego lá é cosmos, né? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse cosmos, antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa criada. É isso que comunica essa palavra aqui. Então é por isso que eu estou apresentando quem é essa pessoa. Essa pessoa não é alguém que nasceu 2000 anos atrás, surgiu no mundo aí não. Esse alguém que está orando aqui é o Deus Filho. Ele é aquele que estava em glória com o Pai antes que houvesse qualquer outra coisa. A Trindade precede a tudo. Ela é que é eterna, não tem início, não tem fim. E é ali que Jesus sempre esteve. Aqui nós vemos a plenitude da divindade de Jesus Cristo. Então ele vai agora experimentar, ele não está somente voltando para a glória, mas aqui a gente percebe aquela alegria que... Você lembra o que diz Hebreus 12, a partir do verso 1? Vou ler aqui o verso 1 e o 2 para você poder ver o que é que Jesus Cristo vai experimentar agora, a partir de agora, porque ele vai para a cruz, mas o que está envolvido nisso? Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, olha só, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Muito bem, esse é o Jesus
você sabe quem é que está orando. Irmãos, até eu sou nada, né? Não sou nada. Não sou nada, mas pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, o Senhor me deu esse ofício de pastor e me deu uma autoridade como pastor para falar com a igreja e ensinar a igreja em nome de Cristo. Eu fui ordenado para isso. Existe uma autoridade, sim, na minha vida, que corresponde à palavra de Deus. Não tem nada a ver comigo em si, mas a autoridade, ela verdadeiramente está na palavra, não em mim. Mas ela está aqui. Às vezes eu fico triste de me dirigir a um irmão, a uma irmã, e exortar com a palavra de Deus, e ver que aquela pessoa está rejeitando a minha autoridade, assim, na lata, assim. Sabe, quando eu falo com uma pessoa assim, quero conversar com você, a pessoa não dá nem atenção. Não é porque eu sou educado, irmão, que não tem autoridade. Quando eu falo assim, preciso conversar com você, tratar de um assunto com você. Até eu sou nada. Eu me preocupo quando a autoridade está sendo desafiada, porque essa autoridade não é minha. Mas ela está comigo para eu exercer, sabendo que eu vou receber maior juízo, que a Bíblia diz, muitos de vós não procurem ser mestres, sabendo que recebereis maior juízo. Tem um maior temor desse negócio. Agora, se você está diante da pessoa de Jesus Cristo, que eu mostrei para você quem é a pessoa que está orando, e você ouvir as palavras dele, você não der atenção para essa autoridade aqui, eu falo uma coisa para você: você está lascado. Você está lascado, porque desafiar autoridades constituídas, a palavra de Deus já diz, até a autoridade humana. A Bíblia diz que nós temos que respeitar até a autoridade do Estado, a autoridade constituída aí por leis humanas. Gente que às vezes a gente despreza o caráter dessa pessoa, mas por causa da autoridade que foi conferida a ele, nós o respeitamos. A gente vê lá na carta de Judas, quando o arcanjo Miguel, ele não repreende diretamente a Satanás quando disputava pelo corpo de Moisés, mas ele diz: o Senhor te repreenda por compreender o que é autoridade. E eu vou dizer para você que como é que você poderia, sabendo depois desses 5 primeiros versículos, que essa oração, e o que está sendo dito aqui, é o Senhor, aquele que era antes que houvesse mundo, que era, que há de vir. Ele, essa é a autoridade, daqui que procede qualquer autoridade. Você poderia ouvir essas coisas e desprezar no seu coração. Se você fizer isso, você é o sujeito que saiu do Senado. Você é o sujeito que saiu do Senado. Pode ser que, como eu disse a você, que nos tempos atuais, Judas parece que não quer sair do Senado. Ele quer fazer mais alguma coisa no Senado. E ele quer permanecer no meio do povo de Deus, daqueles que são chamados verdadeiramente por Cristo. Você não sabe se o Judas está do seu lado. Tomara que não seja você. Como é que você poderia resistir? Então, esses 5 primeiros versículos, eles deveriam colocar você espantado e pronto a receber a orientação, a ordem que vem dos que vem a seguir. E parece que Jesus nem está falando com você, mas ele está orando ao Pai. Ora, a palavra de Jesus não está perdida no vento, não. Jesus sabia muito bem por que ele faz aquela oração na presença dos seus discípulos. Por muitas vezes Jesus saiu do meio de todo mundo e foi orar. Ninguém sabe que Jesus orava nos montes, não é mesmo? O que será que Jesus ficava lá no monte? Às vezes eu me pergunto, por que Jesus orava? Deve ser pelo menos para ensinar um sem vergonha igual eu, assim, que eu preciso de oração, né? Porque se Jesus Cristo orava, dedicava longos períodos da sua vida à oração, será que eu não preciso? Não, pelo menos para ensinar um sem vergonha igual eu, deve servir. Mas tem orações, e essa é uma oração que Jesus Cristo fez a questão de falar o seguinte: escuta aí, Pai,
Isso. Para os discípulos ouvirem, eles ouviram, anotaram, está aqui, anotado, chegou para nós. Então eu preciso, irmão, que você, agora fazendo mais uma pergunta, que eu vou fazer uma pergunta, outra que nós vamos responder aqui com os versículos 6 a 20. A outra pergunta é: o que o intercessor, o que está fazendo a oração, o que o intercessor quer dos seus discípulos? O que ele quer? Porque aqui eu vou encontrar o que ele quer. O verso 6, ele fala dos homens que me deste do mundo. Veja: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Eram teus, tu me deste. Claro que todos são de Deus, no sentido da posse. O ímpio também é de Deus, o diabo também é de Deus, os capeta também são de Deus, tudo é de Deus por posse. Não existe nada criado no universo que não esteja sob a autoridade de Deus. Deus é dono de tudo. O diabo, como diz o povo, não tem nem a chave da casa dele, né? Que é o inferno. Isso é brincadeira, porque nem é bem assim, né? Que são as coisas. Mas nem o inferno é do diabo. Tudo é de Deus. É o inferno de Deus. Mas ele está dizendo aqui, daqueles que de uma forma especial são posse de Deus, dos eleitos, não do Judas, dos eleitos. Efésios 1, a partir do verso 4, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso aqui que é essa posse especial, é ser escolhido por Deus, não para ser Judas, mas para ser um filho, algo que é por determinação de Deus. E aí ele fala assim, é como se ele dissesse assim: eu vou falar agora, Pai, desses que o Senhor me deu, esses que são os escolhidos, é deles que eu vou falar agora. Eles têm guardado a tua palavra. E a gente vê em João capítulo 14, verso 21, que Jesus sabe muito bem quem é aquele que é de Deus. E ele deu a dica para que você também saiba quem é e se você é de Deus. Porque João capítulo 14, verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você viu na linguagem de Jesus aqui no capítulo 17, Jesus dizendo que ele se manifestou a esses, e que ele manifestou o Pai a eles. E agora ele está dizendo a quem é que o Pai se manifesta. O Pai se manifesta, e Jesus Cristo se manifesta àquele que conhece os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, e os guarda. Esse é o que ama. O resto não ama. Eu digo mais, Jesus, já aconselhei pessoa que estava indo para o caminho do capeta, mas que tinha sua paixãozinha ainda pela igreja, né? Pelo povo de Deus, não queria sair. Eu gosto tanto da igreja, gosto tanto de Jesus, mas amo o pecado. Não vou largar o pecado, mas eu gosto. Quando eu vejo cenas do filme de Jesus, eu até choro. Essa pessoa ama Jesus? Não ama. Judas deve ter chorado também, não chorou? Ele chorou, ele não desagarrou do pecado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Por isso que eu falei com você. Você está prestando atenção quem é que fala aqui? Porque quando ele falar, e aí ele já manda a dica, porque está logo no capítulo 14, a gente acabou de ver há poucos dias. Esse é o que ama Jesus. Eles têm guardado a tua palavra. A oração de Jesus é por aqueles que guardam a palavra de Deus, no meio de tempos em que as pessoas não querem saber da palavra do Senhor. E muitas dessas pessoas querem religiosidade, querem religião. E a religião da moda agora, irmão, é crente. Não era, não. Quando era mais novo, não estava na moda. Mas agora está na moda. Agora tem crente de todas as mesclas, os tipos. Tem gente que
está aí fazendo podcast, que nem congrega em igreja nenhuma, que está aí aconselhando os crentes, sabe? E que acredita que é de Deus, ele realmente acredita, mas não é, porque ele não guarda a palavra do Senhor, não guarda. Não, eu amo o próximo. Não guarda, irmão, você não sabe, a palavra de Deus é ela toda, não vem me trazer um pedacinho, me traga ela toda. E aí é interessante, porque Jesus diz: eu manifestei o teu nome. Aqui, irmão, é muito mais do que falar assim, porque tem gente que fica aí assim: será que a gente devia chamar Deus de Jeová, Yavé? Será que a gente devia... Qual é o nome de Deus? Tem gente até hoje encrencando com isso. Não, vocês não são de Deus, vocês chamam Deus de Deus. Tem que chamar de Jeová, tem que chamar de Yeshua, que é isso que é. Gente, quando está mencionando aqui o nome, aqui indica assim, um completo. O que Jesus manifestou aos discípulos é um conhecimento completo de Deus que se expressa, ou que tem assim no conceito a ideia do o nome. Congrega toda a realidade a respeito de Deus. É isso que Jesus quer dizer: eu manifestei o nome. Não é porque Jesus disse qual é a maneira certa de pronunciar Yavé, que nem os hebreus, nem os judeus atualmente sabem mais, porque se perdeu a pronúncia, porque de tanto medo, aquele medo literal de pronunciar o nome de Deus e estar pecando, eles usavam Adonai no lugar, Senhor no lugar, e não sabe mais qual que é a fonética certa, qual que é a pronúncia, ninguém sabe mais. Se perdeu, porque ninguém tinha coragem de falar, porque achava que assim eles estariam honrando o nome do Senhor. Não, manifestei o teu nome é um conhecimento completo de Deus. O Filho de Deus, o escolhido, ele tem um conhecimento de Deus manifestado pelo Espírito de Deus, aplicado pelo Espírito de Deus, que é assim, nessa dimensão. Eles conheceram a Deus como? Por meio de Jesus Cristo, a manifestação de Jesus. Hebreus, novamente, eu vou citar aqui, capítulo 1, versos 3 e 4 diz: ele, falando de Jesus Cristo, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha a palavrinha glória de novo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Ele, Jesus Cristo, pelo que ele era e pelo que ele falava, pelo que ele fazia, ele manifestou de forma completa, Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos em Jesus, a pessoa de Jesus manifestou diretamente àqueles discípulos e também manifesta aos discípulos da atualidade, pela atuação do Espírito Santo, que é o Consolador, aquele Paracletos, aquele outro que é exatamente como o anterior, aquele que é exatamente como Cristo. Nós temos, eu queria tanto ver Jesus para saber se ele tinha covinhas. Não, você não precisa ver Jesus Cristo, nós o conhecemos pela palavra, e ele é revelado para nós pelo Espírito Santo por meio da palavra, assim, até mais do que alguns ouviram naquele momento, porque aquela revelação progrediu ainda com os apóstolos para que chegasse a Escritura até nós. Então, esse é Jesus. Manifestei o nome, eu fiz eles conhecerem o Senhor de verdade. Agora uma pergunta: quem são esses? Eram de Deus, foram entregues pelo Pai ao Filho, eles guardam em amor a sua palavra. Esses a quem o próprio Deus se manifesta por meio do Filho, quem são eles? Seriam aqueles apenas que estavam no cenáculo, aqueles primeiros discípulos? Ou nós podemos buscar no versículo 20 a resposta para isso? Olha o verso 20. Pulei um monte de versículo aí, eu vou voltar. Olha o que diz o verso 20. Não rogo somente por estes que estão na sala aqui comigo agora, no cenáculo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. São estes a quem o Pai se manifesta. Esses são quem, irmão? Pegou aí? Quem são?
Não é uma oração restrita então àqueles que estão com ele ali, mas a todos que em todas as eras creram ou vieram a crer ou creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Estes são os mesmos, irmãos, que estão lá em Apocalipse capítulo 7. Quem são estes? São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram. Quem são estes? Estes são aqueles que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Estes. A pergunta é: será você? Será você? Fácil bater no peito, né? É claro que eu sou membro da igreja, estou aqui no culto. Será mesmo que você é? Quem te falou que ser membro da nona igreja te dá direito de ir para o céu? Dá direito de votar na eleição para oficiais. E aí? Te dá direito de ir para o céu? É muito mais profundo. Versos 7 e 8 diz que eles reconhecem, os filhos, os eleitos, eles reconhecem. O que eles reconhecem? Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Verso 8 ainda: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. O que eles reconhecem? Eles reconhecem que todas as coisas provêm do Pai. Jesus está dizendo, eles reconhecem que eu saí de ti, eles reconhecem que eu fui enviado por ti. Eles perceberam por meio das obras que eu fiz. Lembra João 14, verso 11, Jesus exortando os discípulos ali: crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Eles creram, e nesse momento Jesus está dizendo, agora eles creem, completou, eles creem mesmo, que eu estou em ti e tu estás em mim. Ele está falando de unidade, eles reconhecem a unidade de Jesus com o Pai. Eles reconhecem que Jesus é Deus tal qual o Pai é. Há uma continuidade nessa união. E aí no verso 9 ele diz assim: então é por eles que eu oro, eu não oro pelos outros. Mais claro ainda para o pessoal aí que é universalista, que acredita que até o capeta vai ser salvo, que no fim Jesus não vai aguentar, de tanto amor vai salvar todo mundo, é mentira. Jesus Cristo está dizendo aqui: eu oro por eles, eu não oro por aqueles, eu não oro pelo Judas, eu não oro por quem está fora do teu plano, eu oro por esses que têm todos esses componentes da fé aí, por eles eu oro, não por outros. Verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O foco da oração, quem é que está no foco da oração? Gostaria muito de dizer assim: você. Não sei, torço, espero que não falte esse você a nenhum dos que estão aqui presentes. Só o Senhor sabe, e você, se é, também sabe. O problema é que se você não for, você pensa que é, e está enganado. Daí, não sei, eu não sei. E é interessante porque agora, porque você lembra que eu perguntei assim: o que Jesus Cristo quer desses eleitos? O que Ele quer desses discípulos? O verso 10 vai revelar esse negócio para nós, assim, vai começar a revelar com mais clareza. Veja, parece que não, parece um pouco confuso, mas você vai entender. Olha aqui o verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Olha que interessante. Todas as tuas coisas são minhas, e todas as minhas coisas são tuas, e ao mesmo tempo eu sou glorificado neles. Então ele está dizendo assim, ele está falando da unidade da Trindade ali, no caso está pai e filho, né, que está na relação aqui. Claro que o Espírito também está, mas na relação que está explícito aqui é o pai e o filho. Olha, não tem distância entre nós,
Filho e Pai. Não há carências, não há nada, não tem vácuo nenhum, não há falta, a complementaridade é perfeita. E eu, claro que ao mesmo tempo o Pai, já que não tem distância, sou glorificado neles. Quer dizer, tem um espelho da glória neles, e que expressa essa unidade. Que coisa, hein? Ele está dizendo, eu sou glorificado neles, ou seja, glória não é presença, não é manifestação de Deus? Eu sou manifestado neles. Eu e tu somos um. Eu sou manifestado neles. Como assim? Lembra do plano original? Criou imagem e semelhança, o homem para expressar Deus. Caiu. Nunca mais se viu alguém expressando na plenitude quem Deus é. Aí vem Jesus. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ele expressa plenamente, ele não é filho de Adão, a semente é de Deus, ele é filho de Deus. Aí ele expressa o novo Adão, expressa plenamente, e aí ele está dizendo assim, olha, a partir de agora começa a ser, eles são nova geração, eles foram gerados de novo, eles nasceram de novo, e começa a minha glória a ser expressa por meio deles. Eles expressam a minha glória. Um espelho, tem um espelho da glória. E nesse espelho da glória está dito aqui da unidade de Deus. Por que Jesus separa os assuntos, Jesus? Por que esse assunto está junto? Porque quando a gente fala assim, ser imagem de Deus, aí você pensa, porque o homem tem inteligência, porque o homem tem criatividade, porque o homem, etc. Você fala várias coisas, e aí ele fala de unidade, e que a unidade é característica de Deus, é característica da Trindade. Jesus diz que aqueles discípulos expressam, eles glorificam o Filho, eles espelham o próprio Filho agora, e ele menciona o quê? Todas as tuas coisas são minhas e todas as minhas coisas são tuas. Unidade, e ele começa a falar da unidade que vai ser expressa por meio dos discípulos. Mantenha essa palavra na sua mente, unidade. Verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha que negócio tremendo esse aqui. Tem um porém muito importante a respeito desse reflexo da glória. Olha o que Jesus diz. Ele fala, eles já estão espelhando a glória, mas eu não estarei mais com eles. Você viu aqui? Já não estou no mundo. Já não estou. Não estarei com ele. E aí ele faz uma solicitação ao Pai. Guarda-os no nome, no teu nome. Olha que quando ele diz no nome, ele está invocando sobre os discípulos dele a última instância de poder e de autoridade, que é o próprio Deus. Ele diz assim, no nome, ou seja, o nome representa tudo que Deus é. Ele fala por quem somos, por quem tu és. No nome do Deus Altíssimo. Irmão, pensa o que é Jesus falando isso. O que eu vou dizer agora, o que eu vou solicitar agora, eu solicito no nome. Veja que Jesus em algum momento vai dizer para os discípulos, vocês não têm pedido nada ao Pai, mas agora eu digo, peçam em meu nome, vocês vão receber. Mas ele agora faz uso, ninguém vai fazer o uso que a gente às vezes fica falando, será que eu estou usando bem o nome de Jesus quando eu estou pedindo alguma coisa? A gente tem nossas confusões. Jesus Cristo sabe muito bem usar o nome, e ele diz, no nome, eu peço isso, eu solicito isso, o quê? Guarda-os. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Qual o objetivo dessa invocação que Jesus Cristo faz? O que ele quer?
que eles sejam um. Para que eles sejam um. Eu invoco o nome para que eles sejam um. O propósito específico de que eles tenham unidade. Unidade perfeita. Unidade perfeita como só Deus pode fazer ela perfeita. Nunca, jamais nós poderíamos fazer essa unidade ser perfeita. Mas pela ação do Espírito de Deus, a igreja é una. A igreja é unida. Vejam o verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus disse: eu estava fazendo exatamente isso. Era isso que eu estava fazendo, exatamente era isso que eu fazia com eles. Com esses meus discípulos e com aqueles pelos quais eu peço. Está vendo a ligação? Era isso que eu estava fazendo. Eu estava fazendo exatamente isso, guardando eles nessa autoridade e promovendo neles essa unidade. Irmãos, quem eram os 12 discípulos? Se você olhar o currículo deles, sabe quem eram os discípulos? Eu posso dizer que os discípulos seriam tipo mais ou menos assim, lulista e bolsonarista. Tinha de tudo ali no meio. Um quer matar o outro, parece. Um quer que o outro deixe de existir. Seja lulista ou seja bolsonarista, se for crente e meio assim, achando que o salvador do mundo é um homem desses aí, está amaldiçoando em nome de Deus os outros, que eles morram todos, seja, Senhor, o teu fogo sobre eles queimando, acabando com a raça deles. Irmão, eu estou falando aqui por quê? Porque lá no meio dos discípulos de Jesus tinha um que era Mateus, que era recolhedor de impostos para Roma. E tinha um Simão, um Zelote, que eram uns caras que andavam com as adagas, que quando ele tinha oportunidade, ele esfaqueava um que fosse a favor de Roma. Os Zelotes eram os terroristas, os matadores de romanos e dos invasores. E o Mateus era o cara que fazia negócios e tal, recebia, funcionário público, estava ali no sistema. Era isso. E Jesus Cristo está falando de unidade para essas pessoas. Ele está falando de unidade semelhante à unidade da Trindade. Você pode perceber a dimensão disso, irmão? E nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que nunca foi. Esse que nunca foi não pode ser considerado perdido. Você não pode perder aquilo que você nunca teve. Você compreende o que é a unidade? Nessa altura você pode estar achando que eu chamei aqui para você para te dar uma palavra sobre política. Não é, tá? Isso foi só uma ilustração que eu usei agora. A palavra continua aqui, ela tem a ver com o que o texto está dizendo aqui, né? E aí no verso 13, ele diz assim: agora eu estou indo agora, né? Mas agora eu vou para junto de ti. E isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu estou indo agora, e eu quero que eles tenham plena alegria por saber como as coisas vão ser daqui para frente. Em resumo, o resumo está melhor para diante aqui, verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele está dizendo o que vem aí para os discípulos. O que os discípulos têm que enfrentar? O que você, se você é o você que eu falei, você que é o escolhido, o que você tem que enfrentar? O que os discípulos têm que enfrentar? Os discípulos têm que enfrentar a seguinte realidade: Jesus disse assim: eu regenerei eles, eu gerei eles de novo. Eles agora até refletem a nossa glória, quem nós somos, Pai. Eu regenerei esses homens com a sua palavra, aquela palavra criadora. A palavra foi a palavra que gerou todas as coisas, irmãos. Haja, lembra? Haja luz, haja isso, a palavra de Deus. Eu gerei eles de novo, dei vida para eles. E então eles se tornaram adversários para o mundo, inimigos para o mundo, uma palavra melhor do que adversários. O mundo os odiou,
porque eles não podem mais aceitar as obras do mundo. Essa é a condição daquele que é o verdadeiro crente. Ele simplesmente não pode aceitar as obras do mundo, e ele passa automaticamente a ser inimigo do mundo. Jesus Cristo disse: não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Não dá. Então, aquele que é de Deus, ele automaticamente, porque ele ama os mandamentos e os guarda, ele foi gerado outra vez por Deus, ele está vivo, não pode compactuar mais com as obras da morte, e ele passou a ser alvo do ódio do mundo, do príncipe deste mundo, de todo o sistema contrário à vida, contrário a Deus. Eles estão nessa situação justamente porque eu salvei eles, eu regenerei eles. E o verso 15 vai aprofundar mais, porque diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus Cristo está dizendo assim: olha, não é a hora, o problema é que não chegou a hora de tirar eles do mundo, porque se fosse a hora de tirar eles do mundo, estava resolvido, porque eu os guardei até agora. Lembra que ele tinha falado: para onde eu vou, meus discípulos, vocês não podem ir agora, depois vocês me seguirão. E agora ele diz: Pai, sabe que não é a hora de tirar eles, porque tem uma missão aí, então não é a hora de tirar. Se fosse a hora, resolvido estava. Então, eles vão ficar como ovelhas no meio dos lobos. Eles vão ficar nessa condição aí. Essa é a realidade. Eu não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Essa coisa de ser livre do mal é muito mal entendida. Ela é muito mal entendida quando a gente vê a oração de Jesus, né? Pai nosso, que ele ensinou, né? Pai nosso que está no céu, e livra-nos do mal. Aí a pessoa pensa: me livra do mal, me livra do assaltante, me livra do homem maligno, me livra das perdas financeiras, me livra das desgraças, me livra dos acidentes, me livra do mal. Não é disso que Jesus está falando. Irmão, isso não é pelo problema. Irmão, morrer não é problema. Morrer de acidente, morrer de doença, não é problema. Quem aqui que não vai? Fala: eu não morrerei, pastor, não morrerei. Quem pode dizer isso? Todos nós vamos morrer, a menos que Jesus Cristo volte. Aí ele volta, nós seremos transformados. A Bíblia diz que nessa condição não morre, é transformado. Fora disso, todos nós vamos morrer de doença, ou de acidente, ou com o homem maligno segurando a arma, seja lá como for, vamos morrer. Vamos morrer porque vão nos odiar a ponto de nos matar, como tem matado cristãos ao mundo afora hoje, numa proporção muito maior do que nos primeiros séculos. Hoje morre muito mais gente por causa de Jesus em números absolutos. Então, não é esse o problema. Não peço que os livre do mal assim, enquanto eles estiverem pregando, não deixa nunca que o apóstolo Paulo seja preso. Não, vai ser preso. Não deixa que ele seja chicoteado, vai ser. Não deixa que vai. Não é isso. Livra do mal é o que, irmão? Porque os escolhidos são quem? São os que conhecem a palavra e a guardam. Os que têm os meus mandamentos e os guardam, esses me amam. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. De que mal que nós precisamos ser livres, irmãos? Nós precisamos ser livres de praticar o mal. Nós precisamos ser livres de, ficando no mundo, nos parecer com o mundo. Nós precisamos ser livres de, ficando no mundo, imitar o mundo. Eleger como objetivos da nossa vida os mesmos objetivos que o mundo tem. Objetivos temporais, financeiros, sensuais, aqui e agora é o que existe. A filosofia do momento chama-se existencialismo. Os derivados dele lá, o hedonismo, o niilismo, esses ismos aí, tudo do capeta também, é isso que o mundo acredita. Livre-os de se assemelharem ao mundo. Ele está dizendo: eles já refletem a mim, mas eu vou sair. Você olhou no espelho hoje de manhã? Espero que sim, né? Provavelmente, não tenho certeza de todo mundo. Espero que sim, né? Tem uns que já duvidam, né? Será que eu... Todo mundo olhou, né? Estava você lá? A imagem estava lá? Estava, não estava? Nítido. Nesse momento, aquele espelhinho que você olhou lá, está refletindo sua imagem? Não, por quê? Porque você não está lá. Jesus disse: eu não vou ficar mais, eu já nem estou.
livra-os de refletir a imagem do mundo. O seu espelho, sabe o que ele está refletindo agora? O armário. Você deixou a casa bagunçada quando você saiu de casa? Fala a verdade, irmão. Deixou, né? Claro, também. A casa está uma bagunça. Normal. Como casa de todo mundo. Agora aquele espelho está refletindo a bagunça. Não sei, o Priscila pode ter arrumado a cama, eu não arrumei. O espelho está mostrando a cama desarrumada. O espelho está mostrando o mundo. E Jesus Cristo está saindo. E ele diz: eles não podem aderir à imagem do mundo. Eles precisam ser livres deste mal. Aí vem os versos 16 e 17, olha. Eles não são do mundo, como também eu não o sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pelo fato de eles não serem do mundo, a natureza deles agora é semelhante à minha. Eles não são do mundo como eu também não sou. A natureza deles foi mudada. E eles precisam agora ser separados do mundo. Eles precisam ser santificados. Santificar é separar. Eles precisam ser santificados do mundo. Mas como é que ele vai ser santificado? Com a palavra. Isso é crucial. Eles precisam crescer nessa nova natureza. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor não é falsa, como é falsa a palavra que o mundo diz. As promessas que ele faz para você que está aí tentadinho a seguir para o mundo. A verdade da tua palavra é capaz de separá-los da mentira e da consequência de morte que o pecado traz. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. Verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. É por isso que eles não podem ir agora, porque eles têm uma missão. Eles precisam, para cumprir essa missão da santidade, que a tua palavra pode lhes conferir, lhes confere. Eu os tirei do mundo de morte e eu envio eles com poder. Com o poder da ressurreição. Não digo que tudo está aqui, está consumado. João 16, capítulo anterior, verso 8 a 11 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu os envio ao mundo com a companhia do Espírito Santo, que é o poder que transforma. Eu dou a eles a missão, mas eu dou a eles quem vai realizar o impossível, que é a conversão dos corações. Eles precisam ficar. Verso 19: eles precisam entender o que é ser consagrado. A favor deles eu me consagro, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam consagrados, para que eles também sejam santificados na verdade. Eles precisam entender o que é ser consagrado para essa obra, porque a obra, irmãos, que nós fomos chamados para fazer, ela é continuidade, ela não é outra obra, ela é um contínuo com a obra do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na mesma obra. Se o que Jesus precisava fazer era morrer na cruz e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós precisamos ser aqueles que proclamam essa mensagem e levam a verdade desse Cordeiro ao mundo. Estamos na mesma obra. E nós precisamos entender a consagração total de Jesus a essa obra. Ninguém tirava ele do caminho da cruz. Também você precisa entender, e Jesus Cristo está orando aqui, e é onde eu falo sobre a autoridade daquele que ora, e ele está orando a seu respeito, ele está falando sobre consagração, ele está falando sobre santificação, e ele está falando sobre compromisso com a obra que ele confiou às suas mãos, se você é o escolhido. Confiou a você, tem que haver consagração. Nós estamos aqui no mundo para isto, não estamos aqui para outra coisa. Se você achava que você estava aqui para criar filhos, se você achava que você estava aqui para ganhar um dinheiro, comprar um sítio, uma casa na praia, se você achava que você estava aqui para fazer viagens, para conhecer o mundo, se você achava que estava aqui para aprender idiomas, se você achava que estava aqui para qualquer coisa, isso tudo são as outras coisas que Jesus Cristo até acrescenta à sua vida. Mas se você nasceu de novo, a sua obra, o seu estar no mundo é por causa da obra de Jesus Cristo. Porque eu vou te falar uma coisa:
Se acabar a obra de Jesus Cristo para você, aqui na terra, é o céu. O próximo passo é o céu. Você não quer o céu, não? Se você for criança, espiritualmente, você não quer. Você não quer que Jesus volte. Tem gente que não quer que Jesus volte antes que case. Eu nem casei. Não entende nada, filho. Não entende nada. Sabe de nada. Eu nem formei. Eu nem passei. Eu nem viajei. Eu nem conhecia. Como se você estivesse acabando. A mentalidade mundana é essa? Que é isso? Isso é pensar conforme o mundo. Você está aqui para resplandecer a glória de Cristo no mundo, para levar a pessoa de Jesus Cristo em você, e você leva por meio da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Você não leva Jesus assim, leva porque é Trindade, mas é o Espírito. É a terceira pessoa da Trindade que está em você agora. Eles precisam entender o que Jesus diz no verso 19. O que é ser consagrado para essa obra. E aí você já viu lá no capítulo 15, versos 26 e 27. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E aí a última pergunta, que é bem mais rápida de responder, mas é profunda, e aí ela vai partir para a nossa vida como nona igreja. Essa última pergunta, né? Primeira pergunta é quem? Quem é esse que ora? Segundo, o que ele quer daqueles por quem ele ora? E agora a pergunta é como os discípulos deverão fazer o que o intercessor espera deles? Como é que eles vão realizar a missão? Porque o que ele quer de você é a missão. Se você não entendeu, resumo para você assim: ele quer que você faça aquilo que ele chamou para fazer, que é dar frutos, que é a missão, que é levar o Evangelho a todas as pessoas e fazer deles discípulos de Jesus Cristo. Isso é que ele quer com você aqui. Fora disso é céu, irmão. Acabou isso aqui, céu. Acabou sua parte, céu. Fora disso, fora do céu, missão. Não está fazendo a missão? Não sei quem é você. Não sei se você não é escolhido, ou não sei se você é um escolhido que está precisando ser advertido. E está. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. E é por isso que eu chamei você aqui. É por isso que eu chamei a igreja aqui. É por isso que a igreja precisa ouvir isso. Porque nós só estamos nessa terra. A igreja foi constituída para isto, para levar o Evangelho. Nós não somos ONG, nós não estamos aqui para promover o bem-estar social, ainda que como cidadãos e como pessoas a gente faça isso, mas não temos que fazer isso por meio da igreja, instituição ou igreja local. Nós temos que fazer como gente. Se você é gente de Deus, você faz isso aqui, você faz isso lá na escola onde você trabalha, você faz isso lá na ONG onde você trabalha, você faz isso lá no trabalho onde você está, você faz isso lá. Mas a igreja de Jesus Cristo não está aqui para distribuir cesta básica, ela não está aqui para ser um ponto de apoio da comunidade. Ela pode até fazer isso, até ceder espaço, até participar disso como uma coisa acessória, mas o alvo de cada crente é levar o Evangelho a todas as pessoas e fazer delas discípulos de Jesus, ser um discipulador. Se você não assimilou essa mensagem, você não assimilou o Evangelho. Não assimilou. Não assimilou. O Evangelho que é só salvar você não é o Evangelho. O Evangelho que é só abençoar você não é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho completo. O Evangelho é cruz para nós também. Não é só para Jesus. É sacrifício, é compromisso, é santificação. Jesus disse: eles precisam entender o que é ser consagrado a essa obra. Eles precisam entender isso. Eu oro no nome, eu falo no nome, Pai. Eles precisam, na autoridade do nome, eles precisam saber que eles estão aqui para isso. E fora disso, eles estão perdendo, desperdiçando o tempo, porque o tempo é curto. Jesus disse: a noite vem na qual ninguém pode trabalhar. Façamos as obras de Deus enquanto é dia. E como? A pergunta é como nós vamos fazer isso? Verso 21, em unidade divina. Que loucura é essa? Como assim? Unidade divina? Como assim? Como? Não é possível. Vou ler de novo. Verso 21, a fim de que todos sejam um. Essa é uma metáfora, né?
E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, assim como também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em unidade é que nós fazemos isso, não em individualidade. Igreja não é individualidade, igreja é unidade. Em unidade divina. Consequência, o mundo vai crer, para que o mundo creia. Não, mas nós não somos Deus, como assim? Verso 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. A glória está se manifestando neles, como eu já tinha dito. Para quê? Para que tem se manifestado a glória? Para que sejam um como nós o somos. E eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Há um aperfeiçoamento em unidade que está em progresso na igreja. Esse aperfeiçoamento de unidade é parte da santificação que Deus está operando em nós. E esse aperfeiçoamento em unidade não é individualidade, não é aquilo que Deus está fazendo no seu coração. Eu estou falando aquilo que Ele faz coletivamente com uma igreja e uma igreja local. Nona Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que é membro aqui, não quer ser membro aqui? Vai ser membro em outro lugar, vai fundar uma igreja. Você é membro da igreja. Nós temos um compromisso, que nós fizemos um compromisso uns com os outros aqui. Se você foi recebido nessa igreja como membro, se eu tive a oportunidade de fazer isso, eu conversei com você e com a igreja aqui. Você lembra disso, né? Vocês estão se comprometendo? Você se compromete? Porque o compromisso é esse aqui, ó. Tal. Você se compromete? Sim. Você se compromete? Sim. Vocês se comprometem, irmão? Vocês se comprometem? Todo mundo comprometido aqui, né? Compromissado aqui com a unidade por meio da palavra. Todo mundo. Amém. Agora, como é que eu não posso vir aqui e falar bravo assim com você? Eu posso. Eu posso cobrar isso de você, porque você falou. Se você não quiser falar isso, você desfala. Mas se você falou, e eu estou falando isso, não é por causa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou falando por causa da Igreja de Cristo, por causa da oração de Jesus e do propósito de Jesus. Nós temos que reconhecer esse negócio. A autoridade dele e o que ele está falando. Nós não podemos ser desigrejados. Nós não podemos ser desunidos. O tipo de unidade que Jesus Cristo está falando aqui, ele está comparando a unidade da Trindade. Não é besteira, é a oração de Jesus, a última oração dele pelos seus discípulos. Pelo amor de Deus. Se a gente não prestar atenção nisso, o nosso evangelho é de fachada, não é de verdade. Isso aqui tem que fazer a gente tremer, isso tem que fazer a gente se preocupar. Como é que eu estou vivendo isso? O que eu estou fazendo disso? Eu tenho que me preocupar com isso. Não é porque o pastor falou, é porque a Bíblia está dizendo. Então eu não creio. Então você vai fazer a sua exegese, vai fazer videozinho igual aquele. Motivos pelos quais, como é fácil ir para o inferno segundo a Bíblia. Vai fazer podcast. Vai fazer sua igreja no YouTube. Mas se você é um crente nessa palavra, você treme dessa palavra como eu tremo todas as vezes que eu leio. Eu tremo, irmão. Eu tremo porque eu sou um miserável pecador, que eu não sou perfeito. Eu sei e conheço as minhas falhas. A minha pergunta é: você conhece as suas? E se você as conhece, você está disposto a mudar? Porque eu quero mudança na minha vida. 22, 23. Como é que Jesus espera? Em unidade divina, porque nós recebemos a sua glória, regeneração. Fomos regenerados, nascemos de novo, recebemos vida nova. Por quê? Porque ele diz: estarei neles e tu em mim. É o Espírito Santo fazendo morada em nós. E ele diz que a consequência, o mundo vai reconhecer que eu fui enviado por ti e que eles são amados pelo Pai como o próprio Filho o é. Pensa, como o próprio Filho é amado, nós também. Que coisa tremenda. Verso 24 diz o que ele quer. Eu quero que eles estejam comigo, eu quero que eles contemplem a minha glória em função do amor com que me amaste e que o Senhor também os ama, antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Porém, aí eu falo para você o que eu vejo. Você está vendo outra coisa? Me conta que eu também quero saber. O
o que eu estou vendo é que o amor se esfria a cada dia. Cada dia menos amor eu vejo. Não é lá, é aqui. Menos amor. Eu estou vendo o amor diminuindo na nossa igreja. Estou vendo isso. Tomara que eu esteja errado. Que eu sou só um homem, só uma pessoa. Eu posso estar vendo errado. Mas eu estou vendo o amor de uns pelos outros diminuindo. Não estou vendo unidade como eu vejo que a palavra de Deus requer de nós. Nós não estamos andando juntos como a palavra requer de nós. Eu estou falando para você que, no particular, às vezes eu chamo a pessoa não dá atenção, as pessoas não dão atenção à palavra que está sendo pregada, não dão atenção. A igreja é uma ocasião na vida de alguns. De vez em quando, quando for conveniente. E eu começo a ficar preocupado. O que você está fazendo da sua vida? Será que você está vivendo a parábola das bodas? Porque a parábola das bodas é bem assim. Eu vou até lê-la para você. Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque está tudo preparado. Não obstante todos, a uma, começaram a excusar-se. Desculpinhas. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir ver. Rogo-te que me tenhas por excusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. O outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, o banquete está posto. O banquete de Cristo, o banquete da comunhão com Deus, o banquete do crescimento espiritual, o banquete do realizar a missão, de completar a missão, o banquete que vai nos levar ao momento em que o Senhor dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas há muitas pessoas dando desculpas para si mesmas, sempre, às vezes até para o pastor. E eu falo para você, irmão, não se desculpe comigo. Eu não quero ouvir as suas desculpas. Me desculpe. Assim, como se você fosse fazer uma coisa pro forma. Não quero. Sabe por quê? Porque eu estou morrendo de medo do que pode acontecer na sua vida. Eu estou passando mal de preocupação com a igreja. Estou passando mal de preocupar, porque eu sei como que o diabo trabalha, eu sei o que acontece com alguém que se afasta de Cristo, eu sei o que acontece, não precisa me contar o que está acontecendo, nem o que virá acontecer na sua casa, porque eu já sei. Você não precisa me contar. E para muitas pessoas, eu estou falando de desgraça, para muitas pessoas a pior desgraça é a prosperidade. É na prosperidade que Davi vai ficar com a Batseba, matar Urias. É na prosperidade, porque na dificuldade ele se apegava ao Senhor e o Senhor o livrava dos seus inimigos dia a dia. Mas no dia da prosperidade, eu nem quero orar por prosperidade na sua vida. Não estou orando, irmão, não quero prosperidade. Deus dá prosperidade para quem Ele quiser, não estou pedindo. Não sei, eu estou preocupado, porque nós estamos em dias difíceis que vocês não têm noção da guerra que está armada contra nós. Vocês não têm noção do que vem por aí. Não tem, não deve ter. Pouca gente tem noção do que está por vir por aí. Eu tenho pena dos seus filhos, mais do que tenho dos meus que estão, das minhas filhas que estão mais criadas e são crentes em Jesus. Mas estou com dó delas e dó dos filhos que elas vierem ter. Estou com dó. Estou com dó dos seus filhos, dos seus adolescentes. Estou com dó.
especialmente pela irresponsabilidade de pais, irresponsabilidade, gente que faz como um certo rei que ouviu do profeta: olha, o que você mostrou aqui da sua casa? Você abriu aqui a casa e mostrou o que para esse povo de Babilônia aí? Ah, mostrei tudo. Foi, pois é, pois eles vão vir e vão tomar tudo. Vai ser numa geração próxima. Aí ele falou: ai, graças a Deus que não é minha. Tem gente que está crente, está feliz. Seu filho não é crente, você não zela pelo seu filho ser crente, você não está clamando por ele, você não está lutando, e você está assim: mas eu em dia com Jesus, eu tenho dó dos seus filhos, eu tenho dó porque a gente está lutando muito pela sua vida. Tem crentes aqui presos em pecados terríveis, crentes dessa igreja que estão aprisionados a pecados, eu sei disso, e que não querem tratamento, não se expõem ao tratamento. Às quintas-feiras nós estamos pregando aqui sobre aconselhamento e mostrando o caminho de Deus para você se libertar dos pecados. O povo não quer, uns gatos pingados que vem, não quer. Tomara, Deus, que estejam todos sarados e plenos do Espírito Santo. Eu queria dormir nessa paz, mas eu não estou dormindo, estou acordando de madrugada, preocupado com a postura da igreja, preocupado com o que vocês estão fazendo da vida de vocês, preocupado com o banquete que a gente prepara aqui. Eu não estou falando isso aqui por causa de esforço meu aqui, não é. Eu sou um trabalhador tem que trabalhar. Você não trabalha todo dia lá no seu... Você trabalha lá, ué. E aí, você tem seu salário? Eu também tenho. Agora, o dia que for ser pastor, for salário para mim, eu peço demissão no mesmo dia. Eu vou para o conselho e falo: irmãos, demitido, estou me demitindo. Demissão é sair da missão, né? Minha missão não é aqui, porque eu não quero ser pastor se não for por vocação, se não for chamado de Deus, não. Porque esse negócio é terrível. Terrível. Por quê? Aí quando eu estou em crise, Deus fala assim: você prefere não ver? Eu falo: não, eu prefiro ver, eu não quero ser cego, eu prefiro ver. É melhor não ter acreditado, melhor escutar do que ser surdo. Melhor escutar isso aí do que ser surdo. Eu prefiro ver do que ser cego. Mas há muitas pessoas que estão baixando os olhos, não são cegos. Porque se fossem cegos, é porque não eram crentes ainda. Eu ia orar pela sua conversão. Mas são pessoas convertidas, mas que não se esforçam, não sabem o que é consagração, que Jesus Cristo se consagrou a sua obra, a sua missão, sem fugir do rumo, e Ele confiou a mesma obra a você, e você está distraído, você está baixando os olhos. Quando você baixa os olhos, você olha para o mundo, e você começa a regular a sua vida pelo mundo. Eu estou preocupado. Pessoas que estão respondendo com frustração: ah, pastor, mas aqui, mas eu já fui um líder, mas eu já fui envolvido, mas eu já fui dedicado, mas sabe o que acontece? Que o povo isso, o povo aquilo, aconteceu tal coisa, tive problema lá em casa, tive problema não sei o quê. Eu já fui respondendo com a frustração. Eu já tentei. Eu podia falar: converse com o Batman, mas eu não vou falar. Eu vou falar: converse com Jesus, fala da sua frustração com Jesus. Fala: Jesus, tudo que o senhor falou é mentira, o senhor me chamou para uma obra da qual o senhor não participa. O Espírito Santo, não tem nada desse negócio do Espírito Santo comigo não. O poder do Senhor, não conheço. Eu já clamei, eu busco o Senhor não me ouve. Fala com Ele. Eu tenho certeza que na hora que você falar: Senhor Jesus, você não vai falar essas coisas. A sua conversa com Ele vai ser outra. Você é de Deus, você vai cair em arrependimento e vai clamar pela sua vida, e vai saber que o Senhor Deus é fiel em todo o tempo, e é você que não está sendo fiel, e você que não preza pela unidade da igreja. Egoísmo: eu tenho mais o que fazer, e tenho mesmo. Eu torço para que ninguém aqui seja desempregado, nem à toa na vida. Se todo mundo aqui tem muito o que fazer, eu vou morrer trabalhando, já sei disso. Um dia eu quero aposentar, irmãos, mas não significa que eu vou parar de trabalhar. Eu acho que a melhor coisa que tem é trabalhar. Por isso que Jesus Cristo disse: meu pai trabalha até agora, eu também. Trabalho é uma bênção, é maravilhoso. Preguiça é do diabo, mas trabalhar é uma bênção. Bom trabalhar. Tirar férias também é, de vez em quando eu tiro, né? Semana passada eu estava, mas volto, já começa
Lá mesmo, pergunto minhas filhas, minha esposa, tive uma ideia. Não, mas aqui, estou escrevendo. Mas não estou fazendo. Ela falou, mas você está trabalhando? Eu falei, não, mas aqui não é. Isso aqui não é trabalho. A minha filha falou isso, né? Pai, você está trabalhando? Eu falei, não, minha filha, isso aqui é diferente. Porque o negócio está brotando, sabe? Isso aqui não é trabalho. Isso aqui, eu estou curtindo isso aqui. Unidade, já falei aqui, não é individualidade. Pessoas que só pensam e regulam. Depois que eu terminar, eu vou sim. Nunca termina. Tudo isso acontecendo na frente da mesa da ceia do Senhor. O Senhor ali falando essas coisas, a mesa de Jesus Cristo está sempre presente, irmãos. O examine-se a si mesmo. Não é só no dia da Santa Ceia, não. A todo momento, Cristo crucificado, o pão, o vinho, o corpo de Cristo, o sacrifício de Jesus, a entrega de Jesus está todos os dias diante de nós. E nós não queremos lavar o pé de ninguém, servir ninguém, porque tem gente que tem chulé. Eu sei. Estou falando espiritualmente, né? Porque lavar o pé, não vou fazer a cerimônia do lavar o pé aqui na igreja, né, irmãos? Cerimônia, não. A gente faz o que Jesus mandou fazer ceia, a gente faz. Não mandou fazer lavar pés, mas Ele mandou lavar os pés uns dos outros e servir uns aos outros. E tem gente que é mala, sem alça, sem rodinha, do fecho estragado, fica caindo nas roupas tudo, e a gente lá abraçando e segurando, e encrenca. Eu não quero lavar, falando a verdade para vocês, eu não quero não. Mas por causa de Jesus, eu lavo, seco, até dou beijinho no pé. Não por minha velha natureza, em nome da nova, que de vez em quando está sofrendo. Graças a Deus pelos remanescentes. É deles que Jesus Cristo está falando nos versos 25 e 26 aqui. Pai justo, o mundo não te conhece, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda os farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Eu te reconheci, eles te reconheceram, eles conheceram o teu nome, eles ainda conhecerão por meu intermédio. Eu continuarei manifestando a eles o teu nome, continuarei manifestando quem tu és a ele. Você compreende que a única diferença entre o povo de Israel e os egípcios era o sangue? A única diferença entre nós e o mundo é o sangue, que no mais é a morte. É o anjo da morte. O que o mundo tem é a morte. O que você está desejando fora de Cristo é morte. É morte. Quem está em Cristo, acho que a Bíblia fala, o homem espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo não é entendido por não é discernido por ninguém. Ele entende como é que se usam as coisas, ele entende como é que você é um profissional, ele entende como é que você tem uma carreira, ele entende como é que você tem filhos, mas ele não inverte as coisas. Ele não rejeita a Deus por causa dos filhos, por causa do lazer, ele não inverte as coisas, ele não rejeita a Deus por causa do trabalho, ele não rejeita a Deus por causa do estudo. Ele sabe muito bem colocar a Cristo como Senhor da sua vida, no centro da sua vida. E Jesus Cristo ainda intercede. Não é interessante que Hebreus 7,25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo continua intercedendo por nós, vivendo sempre para interceder por eles, sempre. Você já pensou o que é Jesus intercedendo por você presentemente, nesse exato momento, para que você seja mudado? Nós estamos vivendo uma pandemia de mundanismo. Eu posso dizer assim, na história aqui da nossa igreja, a pandemia foi terrível para nós, muito ruim mesmo.
nos afastou uns dos outros, fez muita gente gostar de férias, as férias eternas da igreja. Eu lembro, irmão, eu nunca fui uma pessoa que gostou de estudar. Fecha os ouvidos aí, as professoras, perdoa vocês aí, nunca gostei de estudar. Eu gosto de saber, mas aí a gente aprende que não tem jeito de saber sem estudar. Mas quando eu tinha 8 anos de idade, eu cortei meu dedo, fiquei 15 dias em casa, enquanto os meus colegas estavam na escola. A Nilza nunca mais foi o mesmo, a Nilza nunca mais quis voltar para a escola. Sempre fui empurrado. Um pouquinho, 15 dias, irmãos, influenciaram a minha vida. Eu sei, porque um dia eu falei assim, mãe, desde quando que eu não gosto de ir para a escola? Eu não gosto. Desde aquele dia que eu experimentei o que é ficar em casa quando os outros estão na escola. É muito bom ficar em casa quando está todo mundo na igreja. Muito bom, irmãos. Você tem o quê? Netflix, HBO, Star Plus, o que mais você tem? Paramount, ESPN, o que você tem? Você tem outras diversões, maravilha, não é? Pensa que bênção, hein? Glória a Deus, hein? Todas as coisas que embriagam conforme o vinho, não é? Aí você nem precisa ser cheio do Espírito Santo. Pandemia de mundanismo, nós precisamos de restauração. É por isso, irmãos, já com isso em mente, que desde o ano passado nós começamos a falar com a igreja sobre restauração. Irmãos, nós precisamos de restauração. Se você conhece essa igreja mais do que alguns minutos, mais do que alguns meses, mais do que alguns anos, você sabe que nós precisamos presentemente de restauração. Nós precisamos ser restaurados. Aquela palavra, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volte à prática das primeiras obras, é atualíssima para nós. Nós precisamos ser renovados, restaurados como igreja. Nós precisamos rever os nossos caminhos. Nós precisamos de unidade. E você precisa saber, irmão, com todo respeito e amor, que vocês sabem, eu acredito que vocês acreditam que eu amo vocês. Eu acredito. Porque vocês acabaram de votar em mim aí para mais 5 anos de pastor aqui. Quase todo mundo votou em mim. Então eu acho que vocês acreditam que, por mais que vocês conheçam as minhas falhas, porque vocês já tiveram tempo para conhecer minhas falhas e os meus erros, vocês acreditam que eu amo vocês. Eu estou chamando vocês com essa autoridade de pastor, em nome do Senhor, com essa palavra que eu estou chamando vocês para a unidade, irmãos. Eu não tiro de trás da orelha as coisas que a gente traz aqui, não. A pregação que é pregada aqui nos domingos, as palavras que são ministradas na quinta, os estudos que estão nos pequenos grupos, a escola bíblica que nós estamos retomando aqui, né, no segundo semestre, tudo isso, irmãos, é com grande preocupação com a sua alma, com o seu crescimento espiritual. Eu estou dizendo para você, cuide da sua alma, cuide de você, se esforce enquanto é dia, porque o leão está em derredor buscando quem possa tragar, e ele está olhando para você, ele quer você. Pode ser, mas se eu sou um eleito, eu não vou para o inferno. Não vai, mas o diabo vai te arrastar na lama do mundo até o dia que Jesus Cristo se manifestar, o que você for morto. Você quer ficar arrastando o brejo, arrastando as poças de lama? É isso que o diabo quer fazer com você, quer envergonhar você. Ele vai levar você lá no cantinho escondido de todo mundo, e vai abrir a janela para todo mundo ver a sua nudez. Ele vai expor você, ele é safado. Preste atenção, o mundo não passou a gostar de você não, o mundo odeia você, o que ele te oferece é envenenado. Nós precisamos restaurar para a gente poder avançar. Não estou chamando você para a gente avançar. Nesse presente momento, não estou chamando você, vamos partir para a evangelização, vamos a todos os lugares, vamos anunciar lá fora. Eu estou falando, Senhor, restaura a gente para que a gente dê conta, porque hoje nós não conseguimos ir lá não. Falando a verdade para vocês. É claro que isso não é uma realidade absoluta, porque Deus tem levantado pessoas e tem usado pessoas, e pessoas têm se convertido e têm tido a vida transformada. A igreja é muito mais do que esse geralzão aí. Deus está fazendo a sua obra.
Mas eu creio, irmãos, que em unidade, eu vislumbro que no ano que vem nós vamos fazer muito mais e com muito mais força do que agora. Eu estou chamando você para a restauração, estamos preparando os cuidados médicos para você, a escola bíblica que está preparada para as famílias, e o trabalho que nós vamos fazer com as famílias nesse segundo semestre. Se você achou que foi bom no primeiro, você não sabe o que vem no segundo, porque Deus orientou a gente para investir na família de novo, e mais ainda. Então fiz questão de colar na parede ali, a relação do que nós vamos estudar aqui. Eu preciso que você se comprometa. A gente manda o material, olha para você ver, a gente mudou nossa maneira de trabalhar aqui. Quem é de educação sabe como é difícil mexer com preparação de aula, organizar currículo. A gente faz currículo aqui, irmão. E aí a gente falou assim, vamos trabalhar com a classe invertida, a gente vai preparar o material, a gente grava os vídeos, a gente prepara o material EAD, manda para você ver em casa, preparar, meditar durante a semana e tal, e voltar para uma aula de 50 minutos para a gente poder debater. O que acontece? Começou bem, no final eu não estava nem lendo o material mais, chegava aqui só para conversar os que vinham. Vergonha para você, para mim não é. Não é vergonha para mim, não é vergonha para o Hugo, não é vergonha para a Gilma, não é vergonha para o José, não é vergonha para a Júlia, não é vergonha para quem estava ensinando, não é vergonha para nós, mas para você é. Para você é, vou te falar a verdade. Para você é, porque a gente preparou para você. Se você não quer, eu lamento. Aí a hora que vem o problema, quando a gente chega, irmão, aí é o meu sofrimento. Eu chego na família, eu chego no casal, para conversar, o problema está lá, eu falo, nossa, se ele tivesse conhecido, se tivesse, por que não sabe? Será que eu nunca falei? Faltou, né? Faltou no dia, que o diabo sabe também. Ele sabe o que ele arma para você. Ele fica sabendo o que nós estamos aprontando aqui também. É nesse dia que você não vem na igreja. Entenda o que está acontecendo com você. A gente chamando, nós precisamos ser restaurados aqui nas quintas-feiras. Já falei o que estamos fazendo. As quintas missionárias, irmãos. Lembra dessa igreja cheia de bandeirinha aqui? Lembra dessa igreja aqui, intercedendo por missões, ouvindo de grandes coisas que Deus estava fazendo, através de nós, essa igrejinha de canto de esquina aí, num bairrozinho de Belo Horizonte. Quantas coisas grandiosas Deus nos fez participantes. Precisamos ser restaurados na nossa visão missionária, precisamos ser restaurados, irmão, tirar os olhos do umbigo, começar a olhar para cima. Precisamos, irmãos. Irmão, eu falei o chamado aqui, você que já foi ou que é um líder de pequeno grupo, eu sei que você está passando aperto, eu sei a luta qual que é. Eu sou líder de pequeno grupo, não apenas porque eu sou pastor da igreja, na minha casa tem, sempre vai ter, quando o Senhor Deus me permitir. Eu nunca vou ensinar você a teoria sem estar passando pelo que você está passando. Quando as coisas ficam difíceis para mim também. Quando a gente foi para o celular fazer encontro via celular, eu também fui. E quando voltou para casa, eu voltei também. Eu sei que tem gente que não voltou ainda, mas eu quero conversar com você. Vem aqui no sábado. Vem aqui no sábado. Foi ou é? Vamos reunir-nos, as ovelhas perdidas aí, para que a gente então possa avançar. Essa é a palavra pastoral que eu tenho para você. É palavra bíblica. Não é reclamação. Não é projeto de igreja. Não é programações e tal. São coisas normais, mas é a nossa vida. Ou não é? Precisa ser. Eu gostaria muito de orar com você agora. Você pode ficar de pé, fechar os olhos, pedir ao Senhor que mostre para você o que o Senhor Deus está requerendo de você com relação a essa palavra. Irmão, nós somos igreja. Eu sou seu irmão. Sou sangue do seu sangue, o sangue de Cristo que corre em mim, corre em você também. Clama ao Senhor Deus para Ele restaurar você, para Ele restaurar a nossa igreja. Você pode fazer essa oração. Não é uma oração que vai demorar, mas é uma oração que precisa acontecer. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus,
obrigado pela Tua palavra, obrigado pela verdade do Teu Evangelho, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor traz clareza para aquilo que nós precisamos viver. Obrigado, Senhor Deus, pelos Teus propósitos maravilhosos de se revelar a nós, de estar na nossa vida, de nos guardar do mundo, do mundanismo, das práticas do mundo, de nos alertar, ó Deus, de fazer-nos ver, ó Deus, a verdade. Obrigado pelo Teu propósito de nos fazer espelho da glória do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo presente, permanente em nós. Não foi retirado, não voltou para o céu, Ele está aqui agora. É o Consolador, aquele que nos dá poder para testemunhar, aquele que acompanha a palavra pregada para fazer que ela tenha efeito. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, agradecemos por nos confrontar, porque a Tua palavra diz que se estamos sem repreensão é porque não somos filhos. Ao mesmo tempo, nós sabemos que se somos repreendidos para restauração, para crescimento, para fortalecimento, para sermos abençoados e sermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, fonte de bênção. O mundo precisa do sal e de luz. Nos ajude a ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Perdoa, Senhor Deus, a nossa falta de unidade. Perdoa, Senhor Deus, o desprezo que às vezes a gente tem com aquilo para o que nós fomos chamados. Senhor Deus, o Senhor conhece os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Santifica a minha vida. Me ajude, junto com a igreja do Senhor, a saber o que é consagração, o que é ser consagrado à obra do Senhor, à vontade do Senhor. Abençoa os Teus filhos, Senhor Deus, tão queridos, tão amados, que o Senhor pagou com o Teu próprio sangue por eles. Tenho certeza que eles nunca serão abandonados, porque o Senhor é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, que sabe conduzi-las a pastos verdejantes. Tem misericórdia das nossas famílias, dos nossos filhos, da nossa geração, das próximas gerações. Senhor Deus, se o Senhor quer usar-nos como igreja do Senhor, para levar salvação a essa geração, levanta-nos no Teu nome, no poder do Senhor. Nós clamamos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo em todo o tempo. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Teu Santo Espírito esteja sobre a nossa vida, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Obrigado pela paciência, por esperar e ouvir toda a palavra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.